Tá, então tá gravando a nossa aula, muito bem. Danilo, você tá vendo aí a minha... Eu tô vendo. Tá vendo aqui o PowerPoint ou você tá vendo a minha área de trabalho? Fala pra mim. Eu tô vendo que tá escrito atualizar as doenças da globalização. Muito bem, beleza. Tá vendo agora também, né? Uhum. Beleza, sem problemas. Professor, Oi. você passou alguns vídeos da atualidade. Eu não vi, eu estava ocupado tantos estudos, tarefas, estudando. Uhum. Bom, depois você pode assistir, tá lá no Delta, só entrar lá, tem bastante vídeo. Se você achar mais fácil, entra direto no canal lá meu. Se você acessar um link lá do que tá no Delta, você vai para um vídeo meu e daí você já clica no meu canal logo embaixo no nome, tá tudo gravado lá, todas as aulas de todos os colégios. Aí você vai conseguir saber que é atualidade só ali pela thumbnail, né? Você vai saber porque eu uso bastante esse layout aqui. Porque quando eu posto direto pelo programinha lá do Google, quando vai para a opção de postar, ele não me permite colocar um título. Então tá na descrição. Então você clica no vídeo, clica na descrição para ver se é atualidades, tá bom? Daí tá escrito embaixo na Hum, descrição, tá? Tá bom. Santiago, me ouve aí? Bom, tem também no site que você passou no vídeo. Beleza. Gente, deem um ok aqui, se vocês, mesmo que vocês não queiram falar, deem um ok para poder saber que vocês estão me ouvindo certinho. Tá, vou colocar aqui. Eu vou fazer a chamada logo no início da aula. Vou verificar aqui uma coisa, só um minuto. Então, professor, tá tudo bem na quarentena? Ah, trabalhando bastante, né, Danilo? Não tem o que fazer. Até tô Água ok? trabalhando pra... Todo mundo ok. Ah, O meu tá... Tô trabalhando pra caramba com esse estudo. tem uma pessoa esperando, peraí, vamos ver. Quem que tá esperando? Tá aqui, Beatriz. Bia chegou aí. Maria Fernanda tá aí. Tá me ouvindo, Maria? Tudo bem aí? Eu tô escutando. Aí sim, muito bem. Muito bem, perfeito. Vocês estão vendo a minha tela aí também, né? Sim. Tá, tranquilo então. Esperar o pessoal chegar aí, já foram 10 minutinhos, sobram mais 20, né? Bom, seguinte, vamos dar início porque... Vamos ver aqui. Em quantos vocês são mesmo? Na sala? Ó, Bia, Santiago, tá aí. Danilo e a Maria Fernanda. A Ellen chegou também aqui. Gente, bom, vamos dar início aqui então. Ó, seguinte, eu preparei uma espécie de maratona das doenças da globalização. O que que é isso? Então, são as doenças ao decorrer da nossa história, né, da humanidade, né? Então, a gente vai fazer uma retrospectiva até chegar no coronavírus. E, obviamente, que a gente não vai conseguir dar conta de fazer isso em uma aula só. Então, vai ser uma espécie de maratona que a gente vai ver as doenças ao longo da história, né? Os agentes causadores, os seus impactos no mundo, certo? O número de mortes, ok? Os principais fatos, acontecimentos e a situação atual, beleza? Ok? Tá? Gente, qualquer dúvida, por favor, falem, professor, estou aqui, explica isso, explica aquilo, até porque eu preciso que vocês, né, que vocês me digam o que vocês estão entendendo, afinal de contas, tá? E aí no final, pessoal, lá no final, quando a gente terminar de ver as doenças, paramos em coronavírus e dengue, né, quando a gente terminar, aí a gente vê como que essas doenças são cobradas nas provas e em redação. Mesmo esquema de sempre, né, que vocês já conhecem, tá bom? Dúvidas? Não? Beleza, muito bem. Tá. Povo do bem, então vamos lá. Doenças da globalização. Primeiramente, por que seriam doenças da globalização? Gente, porque são as doenças que são passadas conforme a globalização se intensifica. Vocês que já tiveram aula de globalização sabem, então, que a globalização implica numa integração
entre vários povos, né? Então implica no transporte, no contato de vários povos pelo globo, certo? E esse contato ele pode ser, né? Tanto como nós estamos tendo agora, né? Por meio digital, mas as doenças, obviamente, são passadas, pessoal, pelo contato físico, quando as pessoas literalmente vão de um país para o outro, transitam, portanto, de um país para o outro. É por isso que são as doenças da globalização. Muito bem? Tá. Gente, vamos entrar no conceito aqui para vocês poderem entender. Entra na parte de biologia, mas não é nada difícil, tá? Porque em atualidades vocês vão ver isso, né? Epidemiologia. O que seria epidemiologia, pessoal? Gente, epidemiologia é o estudo, pessoal, da distribuição e dos determinantes dos problemas de saúde nas populações humanas, tá? Então, se você separar a palavra ali, ó, coloca o demio, certo? Volta para o grego, né? Que demo significa população, como vocês sempre estão vendo comigo, certo? Então, é estudo, portanto, ali das doenças e os fatores determinantes para que essas doenças, né, para que os problemas de saúde ocorram nas populações, beleza? Vamos agora para alguns conceitos rápidos, pessoal. Conceito de endemia. Endo, pessoal, lembra de endócrino, né? De interno, é endo, é pequeno, é numa região só, é fechado, né? Um espaço limitado, uma faixa endêmica. Por exemplo, pessoal, doença de Chagas, né? Ela se limita mais, pessoal, aos espaços ali, por exemplo, da Caatinga, do Cerrado, um clima mais seco, com casas de pau a pique, onde tem muita hospedagem para o bicho barbeiro, que é o vetor da doença de Chagas, tá? Então, pensou em endemia, você não vai pensar que é um negócio grande que se alastra. É um espaço pequeno e limitado, beleza? Tranquilo? Gente, quem tá com o microfone ligado aí, se não tiver dúvida, dá um mute para mim, por favor, tá? Senão a gente acaba se distraindo aí com o som. Pessoal, conceito de epidemia. Aqui, o conceito de epidemia já quer dizer que o contágio é rápido, certo? E um aumento inesperado do número de casos, né? Então, ou seja, é igual aqui, ó, a um surto, certo? É igual a um surto, portanto, beleza? Então, por exemplo, lá, pessoal, dengue, né? Período de 2015. O Brasil ele já espera casos da dengue, certo? Por quê? Porque ele sabe que no verão a proliferação do mosquito é muito maior. Não à toa que vocês veem bastante campanha na televisão sobre isso, certo? Só que acontece, quando passa do inesperado, ou seja, quando o número de casos ele salta de maneira muito grande, de maneira inesperada, acaba se tornando uma epidemia, certo? E a epidemia de dengue ela é uma atualidade no nosso país, beleza? Agora a gente vai para quando o negócio fica feio de verdade, né? Não que com a epidemia o negócio não fique feio, mas com a pandemia, pessoal. Pan lembra que é um negócio que tem a ver, ó, lembra da Pangeia? Lá na pré-história que vocês viram comigo, né? Que é quando os continentes estão juntos, grudados. É uma ideia de uma grande massa só, toda unida. Ou seja, uma pandemia, ou seja, pessoal, é a doença que se alastra de continente a continente como se fosse um continente só, como se fosse um lugar só. Ou seja, a maior parte do globo infectada e esse vírus se espalhando rapidamente. Por isso pandemia, né? Porque pega vários continentes e vai de um continente para o outro, se alastrando, né? Então, quando ela surge rapidamente em várias regiões do planeta, né? Então, ela é o pior dos cenários. Um dos maiores exemplos que nós temos aí é a gripe A, a gripe suína, certo? E a AIDS também é um ótimo exemplo, apesar dela ter sido razoavelmente controlada, certo? A gente não tem, por exemplo, vacina para ela, não existe, certo? Então ela também é considerada uma pandemia porque ela acontece de um continente para o outro e também se espalha muito rápido, tá? Pessoal, atualmente o risco de pandemias são maiores. Agora eu quero que vocês participem. Por que o risco de pandemias são maiores no nosso contexto atual? Vamos lá. Por que vocês acham que é maior? Eu estou dizendo que é maior o risco, tá? Agora eu quero que vocês me expliquem o porquê. Danilo, fala comigo. Porque é o maior risco. Isso. Por que você acha que a gente tem maior risco, né, de ocorrerem pandemias hoje? Dito que é uma doença da globalização. Pessoal, pense comigo o seguinte, ó. Quem aqui já viajou para fora do país? Eu Ninguém? nunca viajei. Eu Tá. já. Você já. Pra onde você foi? Quem falou comigo? A Ellen. Ellen, pra onde você foi, Ellen?
Eu fui pra Disney. Foi pra Disney, muito bem. Foi lá pra Orlando, olha só que maravilha, né? Foi lá abraçar o Mickey. Gente, ô Ellen, você lembra quando que você foi ou não? Em julho, Em nas julho. férias. Você lembra quanto tempo você demorou para falar, ó, você subiu no avião aqui no Brasil, você desceu no avião lá em Orlando, certo? Você lembra quanto tempo que demorou para isso acontecer? Foi de viagem? Nossa, acho que umas 8 horas, 9, muito tempo. Nossa, muito tempo. Olha só, gente, 8 horas. Gente, no mundo atual, ela viajou de um país, ela foi do extremo, né, quase do extremo sul da América até o extremo norte da América, gente. Ela cruzou de um continente para o outro em 8 horas. Ela ainda considerou isso muito tempo, né? Olha então ali o reflexo da globalização. Ou seja, se Ellen foi de um lugar para o outro, de um país para o outro, cruzou o continente em menos de 8 horas, certo? A gente tem, então, um trânsito, um fluxo de pessoas muito maior hoje, pessoal. É por isso que o risco de pandemia é muito maior. Porque o número de pessoas que viajam, que vão de um lugar para o outro, a facilidade de transporte nossa hoje é absurda. É por isso que o risco de haverem as pandemias é maior. Não à toa que a gente está aqui tendo uma aula online por causa de uma pandemia. Sacaram, então? Fizeram o link? Fez sentido? Dúvidas, pessoal, não? Tranquilos? Podemos seguir então. Gente, vamos voltar agora então para uma, que é considerada a pior epidemia, tá? Agora é epidemia, não é pandemia, tá? Considerada a pior epidemia da história. Tá aqui a peste negra. Ela dizimou 1/3 da Europa e se iniciou no século XIV. Né? Por que século XIV? Gente, se eu falei que as pessoas elas vão contrair doenças conforme elas vão para outros lugares, conforme elas viajam, o que estava acontecendo lá no século XIV? Ah, ó, pensando que a gente não chegou ainda nessa parte que é a história medieval, mas vocês aprenderam lá no Fundamental 2 que durante o século XIV a gente tem o renascimento comercial, urbano, cultural, certo? O renascimento econômico. Então o que vai acontecer, pessoal? As pessoas vão começar a ir de um lugar para o outro, certo? Elas vão começar a viajar de navio, porque a gente tem o advento das grandes navegações. Elas vão começar a ter contato com outros povos de maneira mais intensa. A gente tem as cruzadas, as guerras de reconquista, ou seja, são povos de outros reinos indo para outros reinos, certo? E por que eles estão fazendo isso? Pelo comércio, né? Então eles querem contato ali com outros povos, né? Com os povos do Mediterrâneo, com os povos da Ásia. E é quando eles vão e têm contato com os povos da Ásia que eles acabam trazendo a doença para a Europa, né? E essa doença, ela, pessoal, ela vai se alastrar, né? Ela vai se espalhar por via, veja aqui, ó, terrestre, certo? Opa. Por via terrestre ou marítima, né? Então, ela se inicia na Ásia Central, né? Com os povos que comercializavam com os europeus. Sacaram aqui, ó? Ela vai matar aproximadamente, pessoal, 75 milhões de pessoas. Meu Deus do céu. É 1/3 da Europa, gente. É gente pra caramba, tá? Aqui é uma das ossadas que foram encontradas aí em sítios arqueológicos do período da Idade Média, tá? E ela é causada por uma bactéria comum nos roedores, né? que são os ratos. Só um agravante também, obviamente, que não é só o contato com outros povos, né, por causa do comércio, mas obviamente também que são as condições de higiene, né, as condições de limpeza, certo, né? Esse período aqui da Idade Média, as pessoas elas não tinham o conhecimento que nós temos hoje com relação a doenças, com relação a lavar alimentos, com relação a lavar a mão, com relação a tomar banho, certo? Tudo bem? Então entram vários fatores aí, né? Tanto a parte cultural como a parte também do contato com outros povos. Beleza, gente? Alguém tem dúvida com relação aqui à peste negra? Podemos seguir? Deixa eu ver se tem alguém esperando para entrar aqui. Vai que... Não, acho que não, né? Senão apareceria aqui em cima. Muito bem. Pessoal, seguindo, temos aqui a varíola, certo? Deixa eu tirar o meu coisa aqui, eu vou ficar aqui no meio. Deixa eu ficar aqui embaixo. Gente, temos a varíola. Ela surge, pessoal, muito tempo, desde antes da era cristã, né? Então, coloca lá desde do ano 1, que é o ano que Cristo nasceu, segundo o calendário nosso, certo? Então, desde ali desde antes do ano 1, certo? Né? Até os dias de hoje, certo? Então ela surge desde a era cristã e teria surgido na Índia, sendo descrita também na Ásia e na África. É criada uma vacina, pessoal, em 1796, mas ela retorna com muita força em 1960, certo?
ela é considerada, pessoal, erradicada desde 1980 após uma campanha de vacinação em massa. Aqui eu tenho para vocês um exemplo de uma criança que tomou a vacina, à direita, e à esquerda uma criança que não tomou a vacina, né? Então, assim, é um vírus extremamente letal e que também se alastra com muita facilidade, certo? A gente tem, pessoal, vocês vão ver comigo em História do Brasil, no 3º ano, que a gente tem a revolta da vacina, tá? Em 1903, né? Para 1904, que é quando o presidente Rodrigues Alves ele decide fazer a campanha de vacinação e, além de urbanizar o Rio de Janeiro, né? Então, eles começam a vacinar o povo. Só que é uma vacinação forçada, sem antes ser feita uma campanha, certo? Então, a gente tem a revolta por causa dessa vacinação forçada, sem explicar o que é. Certo? Então, após a revolta, após conter a revolta, eles percebem que eles precisam fazer uma campanha de vacinação. Esse aqui é um panfletinho, certo? É um cartazinho que explica, ó, aqui, ó, a Câmara, certo? Eles explicando, aprovando ali a campanha. E aqui embaixo, pessoal, é a morte, ó, escrito varíola na foice, certo? Para poder conscientizar o povo, ok? E como eu falei, em 1980, a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, vocês já devem estar careca de saber, ela considera, então, a varíola como um caso erradicado, né, no mundo, ok? Então, hoje em dia, vocês, quando pessoas que nascem, eles vão ter filhos, eu acredito que os priminhos de vocês, os mais novos, eles já nascem, eles já precisam, com certa idade, tomar a vacina da varíola. Certo, pessoal? Tranquilo aqui? Vamos dar sequência. Gente, gripe espanhola. Pessoal, a gripe espanhola, ela nada mais é do que uma mutação do vírus da gripe, certo? O que acontece? Em 1918, a gente tem, então, um dos piores surtos, certo? Né? É causado pelo vírus influenza. Em um ano, ele mata 50 milhões de pessoas. No Brasil, por exemplo, é um fato histórico, certo? Ela matou o presidente Rodrigues Alves. Aqui tá uma chamada, né, da Folha de São Paulo em que eles né, colocam aí a manifestação de pesar pela morte do Rodrigues Alves, que inclusive viajou para outros países durante o seu governo para poder negociar estratégias para poder salvar o governo ali com relação à política do café, certo? Vocês vão ver comigo porque o café estava embaixo, o governo e os cafeicultores endividados, então ele teve que viajar. E nesse viajar para a Inglaterra, viajar para os Estados Unidos, ele acabou contraindo a doença, certo? Pessoal, a Espanha, por que a gente fala que é gripe espanhola, gente? Pessoal, porque a Espanha, ela era neutra na guerra, aqui na guerra, tá vendo? Então, o que vai acontecer? Os países que voltavam da guerra, eles escondiam os casos, eles omitiam os casos, certo? Para não terem os seus governos criticados, né? Para não terem as suas campanhas criticadas. E como a Espanha, ela foi neutra na guerra, certo? Ela não tomou lado nenhum, ela não tinha por que esconder os casos, então ela vem publicamente falar sobre os casos e divulgar o número de casos, né, de mortes que estava acontecendo. E é por isso que o pessoal pejorativamente colocou aí o nome do vírus influenza como causador da gripe espanhola, ok? Então por isso que foi chamado aí de gripe espanhola, tá? Os maiores casos ocorreram, pessoal, por causa de soldados que iam para a guerra, tinham contato ali, né, por causa das más condições de higiene, certo? Por causa das más condições também de alimentação, sujeira, certo? E eles voltavam da guerra, ficavam dentro de casa com as outras pessoas, e aí essas pessoas, por mais que né, saíssem de casa, elas tinham tido contato já com aqueles soldados que tinham voltado da guerra. E aí a doença, né, ela se alastra, ela se intensifica, né? Para vocês terem uma noção aqui, ó, essa aqui é uma revista aqui também da OMS que mostra, ó, a pior pandemia da história, tá? Ela mata 50 milhões de pessoas. Vocês veem que até o gatinho aqui tá de máscara, tá vendo? Ó? Certo? Gente, dúvidas? Gente, preciso que vocês tenham dúvidas, senão não tem graça. Vamos lá. Alguém? Não? Beleza, então. Pera, eu tenho. Fala, Ellen. Então, tipo, se espalhou muito rápido por causa dos soldados. Sim, na verdade não foi só por causa deles. Em história, Ellen, a gente não pode falar que uma coisa aconteceu único e exclusivamente por causa de uma coisa só. Lembra que eu falei para vocês durante as aulas lá no colégio que a gente fala assim, ó, apenas,
exclusiva, somente, nunca, jamais. Coisas assim a gente não pode usar. Mas um fator muito agravante foi porque os soldados voltavam da guerra, não sabiam nem que estavam com a doença, porque era escondido, né, pelos seus países que essa doença estava sendo proliferada, então nem eles sabiam que eles tinham. Eles voltavam da guerra, tinham contato com os familiares, esses familiares pegavam eles acabavam contraindo a doença desses ex-soldados, que por mais que não saíssem de casa, porque quem volta da guerra, Ellen, geralmente não sai de casa, fica traumatizado, ou tá machucado, tá sem perna, sem braço. Só que acontecia, esses familiares que recebiam os seus familiares que eram soldados, né, eles saíam de casa, e aí você acabou tendo aí a proliferação da doença. Então, pessoal, aconteceu muito em virtude da Primeira Guerra Mundial, sim, beleza, Ellen? Mas a gente não pode falar que foi só por causa da guerra, tá bom? Tá bom, obrigada. Beleza? Gente, partindo, temos mais 2 minutinhos e a gente consegue, acho que, falar sobre o Ebola aí, tá? Vamos lá, pessoal, o vírus do Ebola. Oi, peraí. Pessoal, o vírus do Ebola. Pessoal, a gente tem lá, né, desde antes de 2001 já casos. Só que o surto vai acontecer, pessoal, no ano de 2014. É um dos piores surtos de Ebola da história, tá? Na verdade, é o pior surto de Ebola da história, entre 2013 e 2016, né? Pessoal, o Ebola era um vírus extremamente letal, porque é uma febre hemorrágica que se alastra pelo corpo da pessoa em temperaturas extremamente altas e a pessoa não dá tempo, né? Não dá tempo de conter a hemorragia, certo? Ali, ó, vocês veem o dado, entre 50% e 90% das pessoas que contraem o vírus acaba ali, portanto, vindo a óbito, né? E ela se espalha por toda a África, numa região de um rio chamado Ebola. É por isso que tem o nome do vírus, tá? Porque ele surge na África e ali do sudeste africano acaba se alastrando para outras regiões, tá? Então, ele ali, acredita-se que se passa por contato com morcegos, né? Como se fossem os portadores do vírus. Esses morcegos acabam picando, né? Porcos, acabam picando macacos que têm muito contato com os povos africanos ali, no seu dia a dia. E aí é quando eles, portanto, acabam contraindo o vírus, tá? Então, os morcegos são portadores, certo? Mas dificilmente você vai ser picado por um morcego. Por isso que a gente não pode falar que ele é o vetor. O vetor é o que vai te levar a doença, certo? Portador é o que traz consigo, beleza? Então, acredita-se que os morcegos, eles são os portadores, beleza? Capazes, então, de, por exemplo, né, se eles picarem algum animal que, porventura, vocês comerem esse animal, né, no almoço, vocês vão contrair o vírus. Daí a importância de cozinhar bastante o alimento, de assar bastante o alimento, de limpar o alimento, beleza? Tá? Então, aqui estão fotos aí de vários casos e que é muito comum em crianças, né? Porque eles têm muito mais contato aí com a natureza durante o seu dia a dia, beleza? Gente, acabamos a aula. Oi, diga, Professor, o Danilo. se o morcego pica as pessoas, eles vão ser contaminados? Provavelmente, com certeza, né? Se o morcego possui o vírus no seu corpo, se ele for portador do vírus, com certeza sim, tá? Gente, dúvidas ou não? Acabamos a aula, vocês têm aula agora, acho que com o Milton, né? Daqui uns 10 minutos. Eu acho que é isso. Tivemos 6 participantes. Gente, diga se eu não chamar alguém aí. Bia tá aí, Santiago, Danilo, Maria Fernanda e Ellen. Todo mundo aí, né? Beleza, pessoal. Então, na sexta-feira a gente se encontra com a aula de História, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar lá, quem me tiver no Insta, ou mandar o e-mail, ou quem tiver no WhatsApp pode chamar também. Beleza, gente? Fiquem bem, se cuidem. Obrigado pela paciência, pela audiência e grande abraço.